Acesse www.radiobrasilespírita.com.br. A Rádio Brasil Espírita pertence ao primeiro sistema de comunicação espírita do estado de Alagoas, Nova Fraternidade. Acesse www.radiobrasilespírita.com.br. Márcio Eduardo e Olga Miranda comandam a partir de agora, na Rádio Brasil Espírita, Espiritismo em Foco, programa de debates e entrevistas com a participação do ouvinte. Márcio Eduardo. Boa noite. A partir de agora, pela Rádio Brasil Espírita, Espiritismo em Foco, programa de debates e entrevistas com a participação do ouvinte. É muito importante a sua participação através da nossa rede social, através do WhatsApp, formulando a sua pergunta. Você que não baixou o nosso aplicativo, acesse o Play Store ou o sistema iOS. Nas duas plataformas já atingimos 100 mil aplicativos e estamos caminhando para os 500 mil aplicativos. Tenha também o seu aplicativo. Pois é. Olga Miranda, boa noite. Boa noite, Márcio Eduardo. Boa noite, queridos amigos que estão aqui sintonizados com a Rádio Brasil Espírita. É com muita alegria que numa sexta-feira da paixão estamos aqui para cumprir a nossa missão de divulgação do Evangelho do Cristo e a doutrina dos Espíritos. A você de Alagoas, do Brasil e do mundo, nosso abraço fraterno e carinhoso, desejando a todos vocês bênçãos de luz e paz. Não esqueçamos dessa época maravilhosa que podemos reavaliar nossas ações, nossas condutas e aprimorar os ensinamentos, nosso dia a dia, dos ensinamentos do Mestre querido. Bom, nosso amigo Divanildo hoje não pôde se fazer presente aqui no nosso programa, em razão de que ele está ministrando uma palestra, né? Ele é muito requisitado aí nos centros, inclusive no interior, não é, Márcio? É isso. E aí, às vezes, precisa se ausentar e é assim mesmo, né? Nós sempre estamos cooperando com outras instituições, ajudando na divulgação da doutrina dos Espíritos. Queremos mandar um abraço amigo para a nossa querida irmã Cláudia Gallenberg, lá em São Paulo, e também a todos os cooperadores da rádio, bem como
a nossa irmã Maluz Ferreira, presidente da Federação Espírita do Estado de Alagoas, e todos os trabalhadores desta casa. Mas também estendemos essa luz, né, essa vibração carinhosa para todos os centros aqui do Estado, em especial, né, nossos queridos amigos lá do Willam Cruz. Isso. Né? Abraço a todos. Da Fraternidade Espírita, Deus conosco também. Que Jesus abençoe a todos, tá certo? Então vamos pedir ao Márcio Eduardo para a realização da prece de abertura dos nossos trabalhos. Vamos fazer a prece que o Senhor Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado, Senhor, seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendidos. E não deixeis-nos cair-nos em tentações, mas livrai-nos de todo mal, porque teu é o reino, é o poder e a glória para todos sempre. Que assim seja. Assim seja. Bom, meus amigos queridos, vocês sabem que a Rádio Brasil Espírita transmitiu há pouco tempo atrás a palestra da nossa irmã Marcina, que falava sobre toda a trajetória de Allan Kardec, não é? E hoje, especialmente, falando em relação ao mês de abril, em que foi lançado o Livro dos Espíritos, em 1857, 18 de abril de 1857. Então está de parabéns a nossa irmã Marcina, que discorreu para nós, ouvintes da Rádio Brasil Espírita, a trajetória do nosso querido irmão, que codificou a doutrina dos Espíritos, trazendo para nós a luz, a verdade, o conhecimento da nossa vida espiritual, que é a verdadeira vida. E hoje nós vamos, e agora, né, nesse momento, nós vamos prosseguir trazendo para vocês algumas palavras em relação à Páscoa. Sabemos que o Espiritismo não celebra a Páscoa. Entretanto, respeitamos todas as manifestações religiosas nesse sentido. A palavra Páscoa significa passagem e é o dia que se comemora a libertação do povo hebreu da escravidão, sofrida durante muitos e muito tempo no Egito. Essa comemoração era tradição quando Jesus era menino. Isso significa, queridos ouvintes, então, que a Páscoa não surgiu para comemorar o retorno do Cristo. Era uma festa que já existia e que significava justamente isso, a libertação do povo hebreu do jugo dos egípcios. Então, para o cristianismo, ela representa a ressurreição do Cristo, que se deu na Páscoa judaica e celebra a continuidade da vida. O Espiritismo, apesar de ser uma doutrina cristã, tem um entendimento específico com base em estudos científicos sobre esse fato. Na questão ressurreição, Jesus apareceu a Maria de Magdala e aos discípulos com o seu corpo espiritual, ou seja, com o perispírito. Entendemos que não houve uma ressurreição corporal física, não é? Essa é apenas um entendimento diferenciado em relação à aparição de Jesus, que não derrogava as leis da natureza, as leis instituídas pelo nosso Pai, por Deus, e sim
como nós estudamos no Espiritismo, através do seu corpo perispiritual, ele se materializou perante os discípulos e Maria de Magdala. A sua doutrina de amor e perdão é muito maior que qualquer milagre, até mesmo a ressurreição. A Páscoa pode ser interpretada, então, como a libertação da ignorância. Representa a vitória da vida sobre a morte, do sacrifício pela verdade e pelo amor. Jesus de Nazaré demonstrou que pode-se matar homens, mas não suas ideias, principalmente quando estas vêm como um planejamento do alto, quando são ideias renovadoras que visam ao desenvolvimento da humanidade. Os grandes exemplos de amor ao próximo, e nós sabemos que muitos irmãos morreram em razão da verdade que queriam implementar. Lembram-se de Sócrates? Sócrates foi um filósofo que pregava uma ideia diferenciada, e em razão disso ele foi sacrificado e foi obrigado a tomar um veneno chamado cicuta, para que pudesse, ou então, renegar as suas ideias, as suas convicções. E ele preferiu, então, tomar o veneno a retroceder nos seus ideais. Então, mostra a nobreza desse espírito de luz, que, apesar de ter perecido fisicamente, deixou registrado para a humanidade as suas ideias renovadoras e nobres. Como a Páscoa cristã representa a vitória da vida sobre a morte, Jesus afirmou que veio ao mundo para que tivéssemos vida em abundância. Mas será que Jesus falava dessa vida material? Evidentemente que não, meus irmãos. Apesar do momento em que nós somos criados, nossa vida ela é eterna, e mesmo que o nosso corpo pereça, o espírito permanece preservando a sua individualidade e reencarnando em outros momentos para seu desenvolvimento intelectual e moral. Então, a Páscoa, para os católicos, é a lembrança de que Deus liberta seu povo dos pecados, dos erros, através de Jesus Cristo, novo Cordeiro Pascual. Termina num domingo onde ele ressurgiu dos mortos, entre aspas, para nós, para mostrar que ele continua vivo e aguardando que o sigamos. Cristo é a nossa Páscoa, a libertação, pois ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Assim está disposto no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 29. João usou o termo cordeiro porque, na época, era assim que se chamava com Moisés, sacrificar um cordeiro para agradar a Deus. Portanto, dá-se a ideia de que Deus sacrificou Jesus para nos libertar dos pecados. Mas nós entendemos que para nos libertarmos dos nossos erros, das nossas falhas morais, devemos usar os ensinamentos do Cristo, porque Jesus não morreu para nos salvar. Jesus viveu para nos mostrar o caminho da salvação. E o que seria essa palavra salvação? Então, Emmanuel nos esclarece que seria a reparação, a restauração, o refazimento. Portanto, salvação não é ganhar o reino dos céus, não é o encontro com o paraíso após a morte. Salvação é libertação de compromissos, é a reparação dos débitos contraídos no passado, é o refazimento de todos aqueles sofrimentos que nós provocamos em outras existências. É através do trabalho, da transformação moral, do aprimoramento das nossas virtudes, é que nós conseguiremos essa libertação.
E Kardec bem nos diz no axioma que fora da caridade não há salvação. Então precisamos o quê? Nesse momento em que celebramos a Páscoa, perdoarmos, evitarmos brigas, violência, exploração, nos mantermos equilibrados, não cobrarmos muito das pessoas, não fazermos com que os outros sofram com nossas ações. Devemos sempre estar pensando naquilo que Jesus quer que nós sejamos, que é pacientes, tolerantes, humildes, fraternos, solidários. Só assim nós estaremos indo ao encontro do Mestre querido e estaremos nos libertando, deixando o homem velho para nascer o homem novo em nós. Vejamos o que diz Celso Martins no livro Em Busca do Homem Novo, baseando-se na palavra do apóstolo Paulo. Que surja o homem novo a partir do homem velho, que do homem velho, coberto de egoísmo, de orgulho, de vaidade, de preconceito, ou seja, coberto de ignorância e inobservância com relação às leis morais, possa surgir para a aventura de todos o homem novo, gerado sob o influxo revitalizante das palavras e dos exemplos de Jesus Cristo, o grande esquecido por muitos de nós, que se agitam na sociedade tecnológica, na atual civilização dita e a vida como cristã. Que este homem novo seja um soldado da paz neste mundo em guerras, um lavrador do bem neste planeta de indiferença e insensibilidade, um paladino da justiça neste orbe de injustiças sociais e de tiranias econômicas, políticas e ou militares, um defensor da verdade num plano onde imperam a mentira e o preconceito tantas vezes, em conluios sinistros com as superstições, as crendices e o fanatismo irracional. Que este homem novo, anseio de todos nós, seja um operário da caridade, como entendia Jesus, benevolência para com todos, perdão das ofensas, indulgências para com as imperfeições alheias. Eis aí o grande BIP, meus queridos irmãos. Precisamos nos tornarmos pessoas boas. O convite já nos foi feito há muitos anos para que participássemos do banquete celestial, mas não conseguimos, queridos irmãos, ainda vestir a túnica que possa purificar os nossos corações, e ainda estamos presos ao egoísmo, à vaidade, ao orgulho, sentimento que nos retém na terra, presos a situações que nos levam ao abismo, às dores, aos sofrimentos. Precisamos renovar os nossos sentimentos, precisamos aprender, precisamos perdoar, precisamos amar do fundo do nosso coração como Jesus nos ama. Precisamos aprender a tolerar aqueles irmãos que ainda não conhecem a luz, principalmente dentro da casa espírita. Não podemos continuar alimentando discórdias, desavenças, rancores, mágoas que atrapalham a ação dos bons espíritos no sentido da harmonização, da pacificação, da geração do bem-estar no ambiente em que nos encontramos. Então, devemos sim comemorar a Páscoa, mas todos os dias, não somente em 1 ou 2 ou uma semana, mas em todos os momentos em que nos encontramos nessa existência.
A busca dessa libertação e dessa renovação é um exercício diário e precisamos ficar atentos com relação à nossa conduta. Se nós estamos falando com afabilidade, com doçura, se nós estamos respeitando as escolhas dos nossos semelhantes, se não estamos agindo com preconceitos com relação às escolhas de determinados irmãos. Então, a Páscoa não se resume apenas em jejuar, no jejum de carnes, de alimentação. Ele se resume também na oração em ação. Isso é que nós devemos refletir. O nosso maior jejum deve ser focado em não falar mal do próximo, em não querer mal a ninguém, em não sermos egoístas e querermos tudo para nós, em sermos tão ambiciosos e sempre estarmos pensando no celular de última geração, nos computadores mais modernos, nas roupas da moda, nos tênis mais elaborados. Devemos sempre, Senhor, queridos amigos, focar no Senhor, em tudo que Ele gostaria que nós fôssemos, servidores fiéis da sua seara, aliviando e consolando aqueles que necessitam de nós, que nós saiamos desse processo de extravagância, desse consumo exagerado e possamos contribuir para amenizar a fome do nosso próximo, a fome de nossos irmãos que tanto necessitam do nosso tempo, do nosso carinho, dos nossos recursos materiais. Então, o desrespeito não está em comer carne, ele está em esquecer-se de Deus nos outros 364 dias do ano, quando odiamos, não perdoamos, lesamos o corpo físico através do consumo exagerado de alimentos, de bebidas alcoólicas, de cigarros, de sexo desregrado. Enganamos o próximo, maltratamos os animais, a natureza, quando abortamos e tantas coisas outras que nós fazemos. Então, que não façamos da Páscoa o mesmo que nós fazemos do Natal. Nos confraternizamos, nos unimos para orar, mas saindo dessa fase, desse ciclo, começamos tudo de novo a realizar os erros que nós prometemos a retificar. Então, que possamos refletir nessa questão da Páscoa, da mesma forma que no Natal fazemos, que usemos os ensinamentos do Mestre para, durante todos os dias de nossas vidas, aprendermos a perdoar, a sermos tolerantes e caridosos. Então, isso não significa que uma instituição espírita não possa distribuir ovos de Páscoa àquelas pessoas mais simples, às crianças que elas acolhem. Nesse ato está se cumprindo apenas o preceito de caridade, doando um pouco de alegria, um pouco de degustação daquilo que é bom, que todos nós gostamos. Essa é a intenção única. Então, lembremos que Jesus nasceu judeu, Jesus viveu como judeu. Jesus, entre eles, foi judeu, ensinou aos judeus e foi morto pelos judeus durante a maior festa judaica. Esse fato nos revela quão é primitiva a justiça, muitas vezes, no local em que nós vivemos. Então, dessa maneira, ele transforma os seus ensinamentos, em libertação, em luz, para que não haja mais esses atos de covardia, esses atos de apedrejamento com relação às pessoas que nós consideramos
violadores das normas existentes em nosso ambiente de convívio. Precisamos pensar que fomos infratores das normas da natureza no passado. Muito ferimos, muito maltratamos. Talvez até tenhamos matado. Então é preciso entender a misericórdia de Deus quando nos oportuniza, através do processo reencarnatório, retornarmos à vida corporal, a fim de repararmos e nos libertarmos dessas amarras que nos prende ainda às trevas. Esse é o sentido de libertação verdadeiro. Então Jesus destacou a cada alma presente seus graves débitos perante a lei divina, quando se reportava ao apedrejamento de Maria de Madalena, ficando desta forma eternizado como sendo o maior exemplo de modelo e guia da humanidade. Chico Xavier transmite a mensagem de Emmanuel e nos revela que Jesus Cristo é a nossa Páscoa, pois nos ensina que Ele não morreu para nos salvar, mas sim que Jesus viveu para nos mostrar o caminho da salvação. E é por isso, meus irmãos queridos, que precisamos refletir como está o nosso procedimento no dia a dia e indagar: será que o que eu estou fazendo é agradável aos olhos de Deus? Será que quando eu falo mal de uma vizinha, de um parente, de uma amiga, isso é agradável aos olhos de Jesus? É isso que Ele espera de nós? Ou Ele quer que nós sejamos aquele pastor que recolhe a ovelha desgarrada? Jesus nos disse: amais a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então precisamos refletir nessa mensagem que é a base do Evangelho. Quando nós amamos a nós mesmos, porque é necessário que nós nos amemos para que possamos ajudar o próximo. Precisamos ter o sentimento de gratidão pelo nosso corpo, por tudo que nós recebemos do alto, pela família que nos acolhe, mesmo que seja uma família complicada, uma família que não nos compreende, uma família onde a discórdia impera constantemente. E aí nós nos sentimos entristecidos, mas devemos levantar o nosso moral e agradecer a Deus, porque nada é por acaso. Se estamos num ambiente conflituoso, é porque precisamos, talvez, sermos aquela luz que possa expandir o amor, o equilíbrio e a harmonia no ambiente que nós nos encontramos. Mas, se por outro lado nos revoltamos, o que acontece? Iremos sintonizar com aquela vibração negativa e, ingressando na mesma onda destruidora, iremos colaborar com os conflitos existentes em nós, no ambiente que nós nos encontramos, e ainda iremos exportar para a atmosfera em que nos encontramos esses miasmas que dificultam o acesso da luz em nosso coração. Precisamos pensar nisso, meus irmãos, nesse dia tão importante em que nos recordamos da crucificação do Mestre Jesus. Ele veio para nos mostrar que a salvação representa uma reparação, uma restauração. Ele veio nos mostrar qual é o caminho para a felicidade. Ele não veio nos salvar dos nossos pecados, porque continuamos a cometer pecados, mesmo após a crucificação do Mestre. Ainda matamos, ainda torturamos, ainda violentamos, discriminamos,
cometemos ainda muitos pecados, mas Jesus o tempo todo vem nos mostrar o caminho da verdade e da vida. E aí ele enviou para nós a terceira revelação, que é a doutrina dos Espíritos, para nos mostrar, nos detalhar, nos orientar e complementar os seus ensinamentos, a fim de que nós pudéssemos, através desses ensinamentos, compreender que a felicidade só será resgatada a partir do momento em que nós formos pessoas melhores, em que nós tivermos em nosso coração mais paz, mais serenidade e, sobretudo, humildade. Porque se nós não temos humildade, jamais saberemos ouvir o chamado do Mestre amigo. Então, queridos ouvintes, vamos dar um intervalo em nossa fala para ouvi-los. E temos aqui uma pergunta que será lida pelo Márcio. Vamos lá, a primeira pergunta. Pois é, Olga, a primeira pergunta de hoje é de Laura de Maceió. Qual o procedimento do espírita no chamado Sábado de Aleluia e Domingo de Páscoa? Boa noite, Laura. Muito obrigada por você fazer parte do nosso programa Espiritismo em Foco. Laura, o Espiritismo, ele considera que devemos utilizar os ensinamentos do Mestre em todos os dias de nossas vidas, independente se é sábado, se é quarta, se é quinta, se é domingo de aleluia. Nós devemos sempre preservar-nos do mal, de fazermos o mal e praticarmos a caridade, de orarmos, louvarmos e agradecer ao Senhor por tudo que nos é concedido. Então, respeitamos os rituais adotados por todas as religiões em relação a esse momento da Páscoa. E achamos que é legal que ele exista, para que possamos elevar o nosso pensamento e relembrar os exemplos do querido Mestre Jesus, que se sacrificou não só indo para a cruz, mas o maior sacrifício de Jesus foi reencarnar, foi vir até o planeta Terra. Ele que se encontrava num lugar de paz, de alegria, de serenidade, de felicidade, teve que se revestir de um perispírito denso em relação à sua conjuntura e de um corpo de carne, e se preparar muito para estar entre nós e sofrer junto conosco para nos ensinar o caminho da felicidade. Esse foi o maior sacrifício do Cristo. E por isso nós espíritas, nós não nos focamos tanto na crucificação em si, porque para nós o mais importante é todo o ensinamento que ele veio nos trazer. Ele se submeteu a esses sofrimentos para nos salvar das nossas imperfeições, para purificar os nossos espíritos e para que nós pudéssemos seguir com eles na sua caminhada, não só durante a Semana Santa, nem no Natal, mas em todos os dias de nossas vidas. Então nós respeitamos todo o período de Páscoa que se encerra no domingo, mas entendemos que ele deve prosseguir na segunda, na terça, na quarta, em todos os dias da semana, a fim de que nós possamos sermos ceareiros do Cristo, semeando todas as suas mensagens com todo o amor de nossos corações. Pois é, vamos à próxima pergunta do nosso ouvinte. Vamos lá.
Ela pergunta o seguinte: pergunta à expositora, como fica a questão do Senhor morto? De Tainá Maceió. Tainá, tudo bem? Muito obrigada por você estar aqui. Minha querida irmã, veja só. Jesus teve toda a sua trajetória aqui. Ele nasceu, ele viveu, e quando chegou a hora da sua missão, ele começou a pregar a sua palavra, trazendo para nós uma verdade que desconhecíamos na época que Jesus veio. Então, veja só, ele contrariou todos os dogmas que existiam na época, que eram fortemente implementados pelos fariseus, pelos saduceus, por todos aqueles sacerdotes da sinagoga. E ele vinha com uma proposta totalmente inovadora. E essa proposta não satisfez, na sua época, aqueles que lá estavam com ele. E por conta disso ele foi perseguido, foi traído, foi humilhado e foi crucificado, falecendo, não é? Então, vindo a falecer, Jesus mostra que era uma pessoa normal, de corpo, de carne. E aí vem através do processo de ressurreição, que nós espíritas encaramos como a ressurreição através do corpo perispiritual, em que o espírito, através do seu perispírito, pode se materializar, e Jesus fez isso. Por que Jesus agiu dessa forma? Porque ele não viola as leis da natureza. Embora ele conheça todas, como manusear os fluidos existentes ao redor dele, ele não fez milagres. Para nossa concepção espírita, Jesus não fez milagre. O que Jesus tinha para consigo era o conhecimento dessas leis da natureza. Então Jesus, quando chegou o momento de prosseguir os seus ensinamentos, ele veio para mostrar, não é, que ele não havia morrido, e comprovar a imortalidade da alma. Então, da mesma forma que aconteceu com Jesus, acontece conosco. A doutrina dos espíritos tem comprovado várias experiências, os estudos da paranormalidade também. Nós temos várias comprovações e fotografias de espíritos se materializando em reuniões mediúnicas, aparecendo, dando a sua mensagem. E Chico Xavier foi um dos maiores médiuns que a humanidade já viu. Ele trazia as mensagens do além, comprovando isso, a imortalidade da alma. Então, o mais bacana nessa questão da ressurreição de Jesus é justamente isso, comprovar a imortalidade da alma. Através disso, ele trouxe para a gente uma grande consolação, de que a separação dos nossos entes queridos será momentânea, será temporária, e podemos vê-los através dos nossos sonhos. Quando nós dormimos, nos desprendemos do nosso corpo e vamos para o plano espiritual, e lá podemos reencontrar os nossos entes queridos. Também através da mediunidade poderemos dialogar com o nosso pai que desencarnou, com o nosso filho, com nossa tia, com nossa mãe. E foi isso que Jesus veio trazer para a gente, essa mensagem da imortalidade da alma, essa experiência tão importante para nós, que o Consolador prometido, que veio, que foi codificado por Allan Kardec, nos traz. E o Livro dos Espíritos nos explica, através de todas as suas questões,
até a 1019, como se dá todo esse processo. E é tão lindo conhecer tudo isso, porque a gente vai ver que tudo na natureza é normal, tudo é natural, tudo tem uma razão de ser, e que tanto Jesus que ressuscitou, nós também poderemos ressuscitar, entre aspas, através da aparição que tem sido comprovada aí, conforme eu já falei anteriormente. Então, precisamos focar nessas questões que são importantes. A doutrina dos Espíritos nos esclarece que a morte do corpo físico, ela é uma coisa, o espírito não perece jamais, e não perdemos a nossa individualidade, não perdendo a nossa individualidade, e ainda sempre acompanhado do corpo perispiritual, podemos aparecer, sim, na forma em que nós quisermos, do jeito que nós quisermos. E Jesus reapareceu para mostrar e comprovar a imortalidade da alma. Então, alguns de seus discípulos não acreditaram, e Tomé precisou até tocar em suas chagas para ter certeza que o Mestre era o Mestre. Então, vejam, mesmo diante de coisas tão assim palpáveis, né? Nós temos uma fé muito menor do que um grão de mostarda, porque Jesus diz: a partir do momento que tenhas uma fé desse tamanho, poderás mover montanhas. E o que ele quer dizer com isso? Que venceremos todos os obstáculos, todos os desafios, todas as vicissitudes que vierem até nós. Bastamos que para isso tenhamos fé. E nós sabemos que a fé é divina e a fé é humana. Então, quando acreditamos que algo possa acontecer e que depende da nossa capacidade, do nosso esforço pessoal, nós conseguiremos adquirir em nós a alegria e a força de superar todas as dificuldades que venham atrás nós. Então é isso, meus queridos irmãos. Nós sabemos que quando Jesus veio até nós e quando ele se falou da questão da salvação, Emmanuel nos esclarece que é preciso reparar todas as falhas que nós cometemos, a fim de que possamos ver a luz, a fim de que possamos ser luz, sermos esperança, sermos alegria. Muitas vezes focamos nas partes tristes, nas partes mais chocantes daquilo que acontece, esquecendo que o mais importante para Jesus não é que nos lembremos da sua crucificação, da sua morte, e sim da sua mensagem de amor. O que Jesus quer de nós é que nós sejamos luz para a humanidade, é que nós possamos transmitir a paz que Ele trouxe para nós. Você quer falar mais? Hoje, no período da manhã, uma ouvinte da Rádio Brasil, através do aplicativo do WhatsApp, ela formulou uma seguinte pergunta para mim, que eu disse a ela que à noite seria respondido pela apresentadora também. Ela me perguntou e me pediu uma explicação com relação qual o entendimento da doutrina espírita. Ela é católica, né? Da doutrina espírita com relação à quaresma, né? Ela pede essa explicação, diz que à noite, como a gente vai tocar no assunto com relação à Páscoa, ela fez essa pergunta e eu deixei esse aberto para ver se hoje à noite nós poderíamos responder e esclarecer a ela com relação à quaresma. Márcio, a quaresma é tudo isso que nós falamos. Veja bem, existe um tempo aí entre o carnaval e a Semana Santa, um tempo, né? E a gente acha interessante, até estávamos discutindo lá na doutrina dos Espíritos, assim, conversando sobre as situações, né? De que nós brincamos o carnaval, fazemos muitas extravagâncias, né? E depois, logo depois do carnaval, né, vemos aí esse período da quaresma, e aí nós
voltamos a nos lembrar do Mestre Jesus e toda a sua trajetória, né? Mas é uma das, como podemos dizer, um dos rituais trazido pela Igreja Católica, assim como os outros, né, com relação à procissão, a forma de se comemorar o Senhor morto. Na época dos judeus, a Páscoa era comemorada colocando um cordeiro para purificar o pecado das pessoas, né? Se colocava um cordeiro numa fogueira e aí estaria purificado, né? Para os cristãos católicos, que nós somos cristãos espíritas, que todos aqueles que acreditam em Cristo são cristãos, né? Então, para a doutrina espírita, nós não temos rituais, não temos quarentena, não temos jejum, não temos outras questões. É um ritual litúrgico, né? De conversão. Aí o Carlos está até mostrando aqui um texto para mim que diz assim, que a Igreja Católica, a Igreja Anglicana e algumas protestantes marcam para preparar os crentes para a grande festa da Páscoa. É justamente esse tempo, essa preparação, esses rituais, esses planejamentos em função do período de Páscoa. E aí, nós, da doutrina espírita, nós não temos isso. Nós não comemoramos a Páscoa, porque nós entendemos que a Páscoa deve ser comemorada em todos os momentos da nossa vida. Mas o Carlos Coelho está aqui conosco. Ele quer ler um texto aqui que tem em relação à Páscoa, para que possamos deixar mais claro isso aí. Boa noite, Carlos, com muita alegria que nós te recebemos aqui. É um prazer estar aqui com vocês. Eu apenas pesquisei, né, um texto aqui que nós temos na internet de um trabalho espírita, e ele fala tudo isso aí que a Olga falou, e diz também o seguinte: essa também é uma época muito especial para o plano espiritual. Afinal, a espiritualidade está sempre atenta a todas as possibilidades de ajuda de resgate e de esclarecimento dos nossos irmãos desencarnados que estão passando por momentos de loucura, entre aspas também, fuga de si mesmo, tudo isso entre aspas, arrependimento, enfim, que estão estagiando nas trevas criadas por eles mesmos. É essa oportunidade que o plano superior aproveita para poder resgatar aqueles que, tocados por esse período de penitência e meditação, como a Olga falou, se desvinculam do seu sofrimento íntimo e rogam por socorro. Afinal de contas, são milhares de cristãos que nesse momento mudam, têm a oportunidade de mudar, né? Estão com a atmosfera melhor, que é um período pela Igreja Católica de penitência, de meditação. Então é uma oportunidade que as pessoas estão querendo mudar, estão querendo melhorar, né, se preparando para a Páscoa. Então eu creio que é um momento de muita ajuda aí, que os espíritos superiores podem resgatar muitas pessoas. Falou aqui em desencarnado, mas eu creio também que os próprios encarnados, né, que a meditação ela sempre nos favorece, faz com que a gente se melhore, que a gente repense aquilo que fez, né, faça uma espécie de um balanço e procure melhorar, né? É uma época propícia para isso. Eu acho interessante, a gente já tinha abordado essa questão no seguinte aspecto: tanto o Natal como a Páscoa, eles são períodos em que as pessoas elevam o seu teor vibracional, né? E aí, quando eu falava da questão do Carnaval, é porque o Carnaval ele vem antes da Quaresma e vem justamente onde a gente comete as maiores desvarios, às vezes descontrole, desequilíbrio, e aí vem a Páscoa, que vem amenizar essa fase que nós passamos, né? Uma fase de total, como é que se diz, libertação do egoísmo, do ego, dessas coisas. A Páscoa é a época do perdão, né? Pela Justamente. Igreja Católica, para a gente pedir perdão pelo que fez, pedir perdão às pessoas, se aproximar das pessoas, da família principalmente, né?
Exatamente. Aí é um período em que o teor vibracional do planeta melhora e que permite a acessibilidade da luz dos espíritos trabalhadores da seara do Mestre. Tanto na Páscoa como no Natal são fases. Podem perceber, como eu já falei logo no início do programa, em que as pessoas se confraternizam, as pessoas têm vontade de perdoar, têm vontade de ajudar, de praticar caridade, mas a Páscoa, ela ainda é mais forte, no meu ponto de vista, no sentido de que as pessoas estão tentando realmente perdoar, porque o que é a crucificação, né? O Senhor morto, senão aquela mensagem que o Mestre quis passar para a gente do perdão, porque ele diz: Pai, perdoai, porque eles não sabem o que fazem. E é justamente isso que é tão forte nessa passagem do Cristo para o outro plano, né? Para o encerramento de parte de sua missão física, com o corpo físico, porque ele prosseguiu, né? Então, eu até não entendo como é que as pessoas, às vezes, não compreendem a vida espiritual, como está tão claro no Evangelho, né? No Novo Testamento, de que Jesus veio e prosseguiu a sua jornada em espírito, junto com os apóstolos, traçando toda a programação de como eles deviam proceder após a sua morte, após esse acontecimento. E ele veio trazendo essas mensagens fortes, distribuindo trabalhos, tarefas, missões e até dotando os discípulos daquele poder mediúnico necessário ao processo de cura, de libertação, de ajuda. Não é isso? Então, é muito forte isso, essa questão do perdão que o Carlos falou aí, porque se a gente não perdoa as pessoas que estão ao nosso redor, nós não vamos ser fomentadores da paz. Ela tem um ouvinte aqui que acabou de enviar pelo aplicativo da rádio, é a Sônia de Aracaju. Ela diz o seguinte: por que ainda se persiste a malhação de Judas? Judas não somos todos nós? Isso de responsabilizar Judas por Jesus parar na cruz é correto? Sônia, obrigado pela sua participação. Assim, é muito legal a gente falar de Judas, né? Porque a gente acha que as coisas foram feitas assim, a revelia do Cristo, né? De Jesus, e não é bem assim. Judas era um revolucionário, um rebelde. Nós precisamos lembrar que os judeus estavam sob o jugo dos romanos e eles sonhavam, ansiavam por uma grande liderança que viesse a libertar o povo hebreu desse jugo, né? Os judeus do jugo dos romanos. Esperavam um guerreiro, justamente o Carlos está lembrando aqui, aquele que fosse de arma e punho, juntar um grande exército para fazer isso, né? E Jesus veio com uma proposta totalmente diferente, a proposta do amor, a proposta de dar a outra face. Se alguém bater no lado esquerdo, dá o lado direito, né? E vice-versa. Então, uma proposta revolucionária no sentido que não se adequava aos anseios em que Judas esperava. Então, ele fez isso já devidamente programado. Jesus sabia que Judas poderia fazer isso, tanto é que ele fez essa previsão durante a grande ceia. E Jesus fez tudo para salvar Judas dessa ação, mas ele não conseguiu, e Judas finalizou aquilo que teria que fazer e que já estava programado, mas ele fraquejou no sentido de que não aguentou ver Jesus sofrer daquela forma. Ele achou que com aquela traição pudesse chamar Jesus
como é que se diz, a realidade, e que Jesus reagisse, porque ele sabia que Jesus tinha poder, e Jesus não reagiu. Jesus foi cumprir a missão para a qual ele veio, não é? E isso foi um desespero muito grande para Judas. Tão grande, a dor foi tanta que ele não suportou e se suicidou. E Jesus, ao saber disso, foi atrás de Judas para libertá-lo. Então, acho muito interessante que a Sônia venha perguntar isso, porque nós espíritas não concordamos, em hipótese alguma, em que haja malhação de Judas, porque Judas é um espírito que já reparou há muito tempo o seu procedimento, e que ele, Jesus, implementou para a gente a não violência e o amor e o perdão. E como é que nós podemos, através da malhação de Judas, fazer tudo o contrário de que ele implementou para nós? Então é um contrassenso. Mas Carlos quer dizer alguma coisa? Eu vou complementar, recorrendo, é lógico, aqui a nossa internet, texto de um site espírita, né, que eu achei muito interessante. Ele diz assim, vou pegar só um trechinho que fala sobre essa visão espírita, né? Mas para nós espíritas, Judas errou como muitos outros apóstolos erraram, como todos nós erramos no dia a dia, a Olga falou, né? Sua fraqueza era a ganância, assim como cada um de nós tem a nossa ou as nossas. Como disse Bezerra de Menezes, Jesus escolheu 12 homens, não 12 anjos, né? Ele escolheu os apóstolos entre 12 pessoas comuns, né? Sujeitas a erros e acertos, como nós somos, né? Lembremos que Judas, ao ver o Cristo preso e condenado, arrependeu-se, tanto que foi desesperado procurar os sacerdotes e fariseus para devolver as 30 moedas e depois se enforcar. Mais tarde se redimiu perante a lei de ação e reação, reencarnando como Joana d'Arc, que, segundo a semelhança de Jesus, foi traída e vendida, humilhada e morta. Só não foi crucificada, morreu na fogueira. E o próprio Jesus perdoou a todos que humilharam e pediram sua morte, dizendo: Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem, como Olga falou, né, na fala dela. E se Judas o entregou, a pena de morte foi decretada pelo povo que poderia absolvê-lo, quando foi dada a eles escolher entre Judas e Barrabás. Quem matou realmente foi a sentença final dada pelo povo. Então a história de violência deve acabar. Chega de enforcamento, guilhotina, cadeira elétrica, injeção letal, apedrejamento, duelo, campo de concentração, fogueira, paredão, bullying, etc. Aí o texto continua, né? Mas fica aí essa ideia de que realmente que Judas errou, mas foi perdoado, né? Como todos nós erramos e estamos tentando cada vez mais acertar, ou pelo menos errar menos, né? Nessa nossa caminhada. Mas aí você vem lembrar justamente aquilo que eu estava falando, Carlos, porque às vezes nós focamos na crucificação do mestre, né? E aí veio o costume que é a malhação de Judas, porque ele traiu Jesus. Em razão disso, se utiliza do foco que é a crucificação para fazer algo que Jesus jamais faria, nem quer que a gente faça, que é prosseguir com ódio, com a raiva e com o não perdão. É um contrassenso, e realmente achei muito interessante a Sônia trazer essa questão, porque vai de encontro a tudo que o mestre quer que nós sejamos. Porque Jesus diz: Pai, perdoai, porque ele não sabe o que faz. E Jesus não estava falando de Judas, estava falando de toda a humanidade. De toda a humanidade, né? O interessante aqui é que esse texto continua falando e parece que vem bem à tona com o momento atual que a gente está vivendo, que ele fala aqui. O maior respeito, aprendemos a perdoar, a respeitar, a tolerar, a amar tudo que é criação de Deus. Esse é o maior respeito que podemos demonstrar a ele. Malhar qualquer boneco que tenha a figura de Judas, de político ou qualquer outra figura é contrariar seus ensinamentos, é incentivar a violência, né? Ou seja, que as pessoas sejam corrigidas. Tem a lei para ser cumprida, a lei dos homens, ela eu acho que tem que ser cumprida,
Mas não cabe a gente estar malhando ou estar jogando na fogueira, né? Porque todos nós estamos sujeitos a esses erros. Precisamos não entrar na onda do ódio, do pessimismo, do rancor, achando que nós estamos certos e que se estivéssemos lá não faríamos a mesma coisa. É preciso que nós tenhamos cuidado, meus irmãos, que nós saibamos amar, que saibamos perdoar. Essa mensagem do período da Páscoa, ela deve enfocar essas questões dos ensinamentos do Cristo, que é o amor ao próximo como a nós mesmos. Carlos, Márcio, tem mais alguma pergunta? Ok, meus queridos irmãos, estamos chegando ao fim do nosso programa, não temos mais participação, estamos felizes por trazermos essa mensagem que relembra, não é, o período em que Jesus finalizou a sua vida física aqui no planeta Terra, e lembrando que ele é o governador do nosso planeta e que está no leme, portanto não fiquemos tristes, nem desesperados, nem angustiados com tudo que está acontecendo ao nosso redor. Lembremos que ele não nos desampara, que possamos transmitir pensamentos e sentimentos bons, construtivos, colaborando com a limpeza atmosférica do nosso planeta. Através desses pensamentos nobres, nós vamos ajudar a ação dos espíritos benfazejos, trazendo maior pacificação em nós e ao redor de nós. Carlos, passa uma mensagem aí de encerramento, por favor. Que nós tenhamos aí uma excelente Páscoa, né? Todos nós, as nossas famílias, as pessoas do Brasil, né? Que está precisando tanto disso, né? De não violência, de paz, de respeito às questões morais, né? Então que Deus, né? Nesse período principalmente envolva o nosso país num manto aí de muita energia boa, né? Para que a gente, cada um construindo a sua maneira, perdoando e tentando se melhorar, corrigir os defeitos, possa ser uma somatória, e a somatória disso aí ajudar na construção de um país melhor e de um mundo melhor, né? Que nesse período os países e os governantes das pessoas que estão em guerra, né? Guerra que a gente às vezes imaginava que não poderia ter, né? Em pleno 2017, né? E estão aí pessoas sofrendo, infelizmente, que possa os espíritos de luz consolar essas pessoas, e que os governantes e quem pode ter maior poder de decidir, que possa minimizar esse sofrimento e que esse período seja breve. É o que eu desejo para essa Páscoa, para todos vocês. É mesmo, Carlos, você lembrou bem quantos conflitos ainda estamos envoltos, né? Eu peço pela Síria, por todos aqueles prisioneiros, aquelas pessoas que estão em abrigo, que estão sofrendo muito, os idosos e as crianças desamparadas do nosso planeta, e todas as pessoas que se encontram com sofrimentos físicos e morais, que elas possam ser aliviadas pela luz de Maria, de Jesus, o nosso irmão querido, que nessa Páscoa possamos refletir na importância do perdão, do amor, e de que fora da caridade não há salvação. Queremos agradecer todos os ouvintes que estiveram conosco até o presente momento, especialmente a Laura e a Tainá de Maceió e Sônia de Aracaju. Muito obrigado pela participação e até a próxima sexta, se Deus quiser. Pois é, chegamos ao final do programa Espiritismo em Foco. Continue com a programação da Rádio Brasil Espírita. Feliz Páscoa, que Deus nos abençoe.